Boa tarde, gente. Então, vamos para a nossa correção da atividade de matemática, hoje, 22 de setembro de 2020, comigo, professora Viviane de Oliveira, tá certo? Lembrando que nós estamos trabalhando hoje probabilidade e no início do dia eu postei um vídeo para vocês, né, um vídeo explicativo sobre o assunto. Tá certo? Mas vamos dar uma recapitulada básica aqui num conceito de probabilidade. O que é que vem ser a probabilidade? É o ramo da matemática que estuda experimentos ou fenômenos aleatórios e através dela é possível analisar as chances de um determinado evento ocorrer. E o que é esses fenômenos aleatórios? São aqueles fenômenos que não se pode prever o resultado. Tá certo? Mas a matemática ela vem com a probabilidade, né? A probabilidade, esse ramo da matemática, que ele nos ajuda, nos auxilia, né, a calcular essas possíveis chances, essas probabilidades de um evento, de um fenômeno aleatório acontecer. Um exemplo de fenômeno aleatório, quando eu jogo uma moeda para cima. Eu não sei se vai cair cara, né, se ela vai cair do lado da cara ou coroa, certo? Então, é um evento aleatório, a gente não sabe as possibilidades, as chances, né, de dar cara ou de dar coroa. Então, é algo aleatório. Outro exemplo aleatório também é o exemplo de jogar o dado, né? O dado tem 6 faces, né? 6 lados. Qual a possibilidade de cair o número 3? Ninguém sabe, mas para isso existe um cálculo, certo? Que nos ajuda bastante. Então, é isso que nós vamos ver nessa atividade, né? Na correção que nós vamos fazer agora, a atividade da página 110 e 111. Primeiramente, vamos para a primeira questão da página 110, que justamente trabalha essa questão do dado, né? Do lançamento do dado, né? E aí fala da Matilde, certo? Que joga o dado para cima, né? E ele faz, né? A atividade, ela faz algumas perguntas sobre as possibilidades, né? De cair. Não podemos prever, com certeza, o número que será sorteado, mas podemos dizer que eles são igualmente prováveis. Ou seja, todos os números têm a mesma chance de serem sorteados, não é mesmo? Então, vejam aí, temos 6, né? 6 possibilidades, vejam aqui. A primeira questão diz o seguinte: ao Matilde lançar o dado, qual a probabilidade de ela obter o número 3? Então, vamos fazer desse jeito. Se são 6 possibilidades e qual a possibilidade de cair o número 3? O número 3 não é só uma vez? Que é esse aqui. Deixa eu colocar aqui. Certo? O número 3, ele não vai aparecer, não aparece só uma vez? Que ele. Então, é uma vez em 6. Uma em 6 vezes. Em 6. Por que 6, professora? Porque 6 é a quantidade de faces que pode cair o dado, né? A quantidade de faces que ele tem. Então, é 1 em 6. Ou então, você pode colocar também ou 1/6, certo? Aí, nós vamos voltar aqui para as frações, né? Vamos explicar por que 1/6. 6 é o meu denominador, então é a quantidade de chances, né? A quantidade exata de possibilidades, né? São 6 possibilidades. Ele pode cair o 1, pode cair o 2, pode cair o 3, pode ser o 4, pode ser o 5 ou pode ser o 6. Então, 6 é a quantidade total de chances que eu tenho, né? E uma é porque é só o número 3. O número 3 não é só uma vez que aparece? Então, é 1 em 6 vezes, ou 1/6. Tá entendendo? Aí a mesma coisa nas demais questões. Ele está perguntando qual a probabilidade, né, da Matilde encontrar um número par. Quantos números pares nós temos? Né? Dentro desse intervalo, nós temos o 2, nós temos o 4 e nós temos o 6. Tá certo? Então, nós temos 3 números pares. Então, é 3 em 6, certo? 3 números em 6 possibilidades. Em 6 ou 3/6, ok? 3/6. Vamos colocar aqui 3/6. Agora, na letra C, ele pergunta, um número maior do que 5? Nós temos apenas um número maior do que 5. Qual é ele? O 6, né?
lembre-se que é dentro desse espaço de 1 a 6. Um número maior que 5 que tem é o 6. Então, é 1 em 6 possibilidades, né? É igual a resposta da letra A. 1 em 6 ou 1 sexto, tá certo? Ou 1 sobre 6, ou 1 sexto. O professor é obrigado a colocar das duas formas? Sim, coloque das duas formas. Fica bem mais explicado. Letra D. Um número maior do que 2. Quais são os meus números maiores que 2? Nós temos o 3, ó. Nós temos o 3, nós temos o 4, nós temos o 5 e nós temos o 6. Todos eles são maiores do que 2, não são? Então, são 4 números. Então, a minha resposta será 4 em 6. 4 em 6, ou então 4 sextos, não é mesmo? Ou 4 sextos. Então, espero que vocês tenham entendido. Vamos passar para a próxima questão, que é da página 111, né? Primeira e segunda questão. Nós temos aqui. Em uma gaveta foram colocadas 3 camisas verdes, 2 camisetas amarelas, uma camiseta vermelha e 4 camisetas brancas. Ao sortearmos uma camiseta dessa gaveta, quais são as possíveis cores de camisetas? Então, gente, ó, daqui até as coresinhas eu fiz, certo? Vai dizer que isso aqui é uma camiseta dobradinha, certo? Então, se eu tenho 3 verdes, 2 amarelas, uma vermelha e 4 brancas, então as cores possíveis de sair, né? Quais são as possíveis cores de camiseta a ser sorteada? Com certeza são essas mesmas cores que existem na gaveta, né? Então, verde, amarela, vermelha e branco. As 4 possibilidades de cores de sair. Não pode sair uma blusa preta, se não tem uma blusa preta lá dentro, né? Então, essa é a resposta. Vejam como é muito fácil. Até porque isso aqui são apenas noções básicas de probabilidade, né? Quando a gente for ver mais para frente, nas séries maiores, né? No ensino fundamental 2, no ensino médio, ela vai complicar um pouquinho mais, tá certo? Mas por enquanto ela é bem simples assim mesmo. Quase não tem cálculo, mas aqui é raciocínio mesmo, é você analisar a situação e você, né, dizer. Letra B, qual é a cor de camiseta que é a maior quantidade nessa gaveta? Nós temos aqui, ó, 3 verdes, 2 amarelas, uma vermelha e 4 brancas. Então, qual é a que tem maior quantidade? A branca. Então, a resposta branca. E em menor quantidade? A que tem menor quantidade é a vermelha. Então, vermelha. Ao sortearmos uma camiseta dessa gaveta, qual é a cor de camiseta com a maior chance de ser retirada? Se a branca é a branca, porque ela tem maior quantidade, né? Então, dessas cores que temos aí na gaveta, dessas cores de camiseta que temos na gaveta, a que tem maior probabilidade de sair, a que tem a maior chance de sair é a branca, porque ela está em maior quantidade. Temos 4, tá certo? Temos 4 camisetas, enquanto as outras são quantidades menores, ok? Vamos passar para a segunda questão. Orlando está brincando de girar uma roleta. Quais são os possíveis resultados ao girar a roleta? Então, nós temos aqui as cores vermelho, verde, amarelo e azul. Veja que todas elas possuem elas são 2 vezes, né? Temos 2 vermelhos, temos 2 verdes, temos 2 amarelos e temos 2 azuis. Então, a mesma pergunta lá em relação às camisetas. Se foram colocadas camisetas daquelas 4 cores, então as possíveis cores para sair são aquelas 4 cores. Do mesmo jeito aqui, né? Se a roleta tem essas 4 cores, verde, amarelo, vermelho e azul, então são essas possíveis cores que vão sair também, ok? Letra B. Os possíveis resultados são igualmente possíveis, igualmente prováveis? Sim, porque eles estão em mesma quantidade. Né? Como eu falei aqui, temos 2 vermelhos, temos 2 azuis, temos 2 amarelos e temos 2 verdes. Então,
Todos esses resultados, eles estão igualmente prováveis, eles têm a mesma probabilidade, as mesmas chances de sair. É o diferente do caso das camisetas, porque cada cor tinha uma quantidade diferente, né? A cor vermelha era só 2, a cor verde era, não, a cor vermelha era só 1, a cor branca era 4, né? E por aí vai, eram de quantidades diferentes. Já aqui não, são quantidades iguais, então tem as possíveis, são igualmente prováveis, né? Sair essas cores. E letra C. Qual é a probabilidade de a cor amarela ser sorteada? Então, é o mesmo exemplo daquela primeira questão, né? Se são 8, né? 8 barrinhas dessas, tá certo? São 8 barrinhas. E aí ele está perguntando qual a probabilidade de a cor amarela ser sorteada. Nós vemos que a cor amarela ela tem 2, né? Ela aparece 2 vezes, então eu coloco 2 em 8, ou 2 oitavos, tá certo? 8 paletinhas dessa, né? 8 coluninhas dessa, e 2 são amarelas. Então, 8 é o meu denominador com a quantidade de possibilidades, né? E o 2 é a possibilidade de cair a cor amarela, de ser sorteada a cor amarela, tá certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Vejo que é um assunto bem simples, tá certo? Praticamente não tem cálculo, aliás, não tem cálculo aqui, foi só essa questão aqui da fração, é só mesmo para representar, né? Uma representação através de um número fracionário, através de uma fração, mas em nenhum momento houve cálculo. É bastante simples. Então, obrigada a todos pela atenção, faça as devidas alterações, tá certo? Quem cometeu aí algum errinho, veja aí e refaça a sua atividade, tá certo? Então, um bom restante de tarde a todos, uma boa noite e até sexta-feira, se Deus quiser.